Salve Maria, amados irmãos e irmãs. A intenção desse vídeo é mostrar para vocês um pouquinho como está estruturada o livro, né, a Oração das Horas. Meu livrinho está bem cansadinho aqui, mas ele vai ajudar aqui a gente a entender um pouquinho como que esse livro está estruturado, né? Pensemos que esse livro da Oração das Horas como um apanhado de vários livros dentro de um único livro, né? Então eu vou explicar para vocês aqui, vou mostrar para vocês como que esse livro está estruturado. Então a primeira parte desse livro, que vai lá da página 1 até a página 70, nós temos ali decretos de promulgação, apresentação, né? E o principal aqui, né, que é a instrução geral sobre a liturgia das horas. Eu coloquei esse texto inteiro lá no nosso site, né? Aqui explica muito bem a importância de rezar o ofício das horas, né? Sempre a questão da cristológica, a questão eclesial, né? Vale muito a pena, né? Quando vocês tiverem um tempinho, dá uma lida. Se você tem um livro, você pode ler aqui, obviamente, mas se não tiver, você pode ler lá no nosso site, né? Ele vale a pena, ele explica muito bem. Algumas das coisas provavelmente eu já falei aqui na nossa aula, né? Online, mas, né, vale muito a pena. Então, essa primeira introdução ela vai até a página 70, quando, né, mostra aqui um pouquinho da questão das tabelas dos anos, das festividades, né? O calendário geral romano, e aí, né, a gente vem para a primeira parte propriamente dita do nosso livro da Oração das Horas, que seria o próprio do tempo, né? Essa parte da Oração das Horas, ela compreende da página 71 até a página 736. E o que seria o próprio do tempo, né? O próprio do tempo, né, ela precede a sessão do ordinário, né, que é a próxima, né, e essa sessão ela exibe orações e leituras que são próprios do tempo do Senhor e do ano da Igreja. Então pensemos assim, tudo que for específico, né, de um tempo dentro da Igreja, como a Quaresma, como a Páscoa, como o Advento, como o Natal, e coisas específicas do tempo comum estarão aqui, nessa parte, né? No final dessa sessão do próprio do tempo, a gente encontra ali aquelas solenidades de Nosso Senhor, né? Como a Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus e Cristo Rei. Né? Eu vou dar uma passadinha aqui para vocês. Ela começa sempre aqui no tempo do Advento, tá vendo? Notem, essa informação é sempre muito importante, tá bom? Né? Depois a gente vai voltar nisso aqui. Então começa ali com o primeiro domingo do Advento, né? Eu vou dando uma passada aqui, né? A gente vem aqui para a semana do Natal, aí entra no tempo do Natal, né? Eu vou passando aqui para vocês verem, né? A Epifania, as solenidades, o batismo do Senhor. Aí inicia-se aqui o tempo da Quaresma, tá vendo? Então, para cada um dos tempos litúrgicos que a gente está vivendo, sempre haverá trechos específicos que são próprios do tempo, e esse conteúdo você encontra ele por aqui, tá bom? Aqui ó, já estamos na Semana Santa, aqui o tempo pascal, que é o que a gente está vivendo agora na gravação desse vídeo, né? Não sei quando é que você vai ver esse vídeo aqui, se vai ser tão logo ou vai demorar um pouquinho mais, mas a gente estamos aqui no tempo pascal, vivendo, né, nesse momento, né? Então tem o tempo pascal, né? Domingo de Pentecostes, então aqui aquelas festas que eu havia comentado com vocês, né? Então Santíssima Trindade, tá vendo? Fica aqui no finzinho, ó, Santíssimo Sacramento,
o Sagrado Coração de Jesus, né? Então muitas vezes a gente fica com dúvida, né? Nossa, onde é que está o Sagrado Coração de Jesus, né? Ele fica aqui atrás. E aqui nós temos a última parte do tempo, né? Que seria o tempo comum. Então cada um dos domingos do tempo comum você vai encontrar aqui antífonas do cântico evangélico e as orações, né? A oração final, tá bom? E aqui então termina, né, essa parte da oração das horas, né? Sempre com o nosso ano litúrgico termina com a festa de Cristo Rei, né? O tempo também, né, finaliza-se aqui com a festa com a solenidade de Cristo Rei do Universo, tá bom? Eu vou passar aqui para a próxima parte. A próxima parte seria o ordinário da liturgia das horas. O ordinário nada mais é do que você consegue ter uma visualização geral de cada uma das orações em questão de sua estrutura, né? O ordinário da liturgia das horas ele está presente aqui da página 737 até a página 756. Então notem, né? Aqui tem toda a instrução de como que funciona, de como que se reza cada uma das orações. Então tem aqui, a gente começa com as laudes, então a gente começa as laudes rezando: Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tá vendo? Então a gente sabe que logo após fazer isso aqui, a gente vai rezar um hino, né? E depois tem uma salmodia, né? Depois tem uma leitura breve, ou uma leitura mais longa, uma resposta a essa palavra de Deus, um cântico evangélico. Então, aqui, notem, pensem que no ordinário da liturgia das horas serve como se fosse um guia, né? Um guia que aponta para a estrutura de cada uma das orações, né? Ensina como rezar cada uma delas. Aqui, ó, começa também a hora média. Sempre tem essas instruções em vermelho que nos auxiliam a saber como é que para onde que a gente está, para onde que a gente vai. Isso é muito importante, tá bom? Então, recomendo, se possível, que leia o ordinário da liturgia das horas para entender um pouquinho mais como é que funciona a sua estrutura. E aí eu vou passar para outra parte agora, né, da oração das horas, que compreende ao saltério. Esse saltério está dividido em 4 semanas, né? Então nós temos aí semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, e cada uma das semanas, né, elas estão de acordo com a liturgia da igreja, obviamente, né? Então, por exemplo, se você pega aqui atrás, vou voltar aqui rapidinho, né? Vou citar um exemplo aqui para vocês, ó, na quinta semana do tempo pascal. Aliás, aqui a sexta que está mais próxima, tá vendo? Sexto domingo da Páscoa, segunda semana do Saltério. Então, quando eu vier aqui para o Saltério, né, eu vou para segunda semana, tá vendo? Segunda semana. Né? Aí eu pego aqui qual que é o dia correspondente e a oração correspondente. Mas isso aí eu vou explicar em outra ocasião. Mas notem, né, aqui nós temos a grande estrutura da oração das horas no saltério, né? Então, nós temos aqui a sua introdução, o hino, a salmodia, né? Temos a salmodia quando no decorrer de todos os períodos, né? Na maioria deles, né? E nós temos as antífonas, né? Específicas para o tempo pascal. Eu vou levantar um pouquinho aqui. Ele não apareceu. Tá aqui, ó, tá vendo? Antífona normal e antífona para o tempo pascal. Né? Então a gente tem essa divisão aqui, né? Mas aqui não se atentem muito nisso nesse vídeo, porque aqui eu estou apenas mostrando para vocês a estrutura. Né? Então, para cada dia do saltério, né, eu tenho nesse livro da oração das horas, especificamente aqui na parte do saltério, né, eu tenho as laudes, eu tenho a hora média e eu tenho as vésperas.
né? Então, 3 das 4 orações que contém nesse livro já estão aqui no Saltério. Então, essa parte aqui do Saltério, ela vai até, como eu já falei, até a página 1115, onde, né, nós encontramos aqui, né, logo depois, as completas, né? Então, a oração das completas, ela é específica, ela fica aqui nessa parte, é um trecho extremamente pequenininho, né? Onde vai da página 116 à página 1134, e ela é separada aqui por dias, tá bom? Então, depois das primeiras vésperas dos domingos e solenidades, a gente reza sempre aos sábados, e aqui a gente reza aos domingos, né? Depois das segundas vésperas dos domingos e solenidades. E aí vem aqui, ó, segunda-feira, quarta, quinta, né? Essa é a estrutura aqui, né, que eu lhes apresento. Depois tem uma pequena salmodia complementar aqui, para caso a gente queira substituir os salmos da hora média, a gente pode utilizar esses 3 salmos aqui, o Salmo 122, Salmo 123 e Salmo 124. A gente não costuma usar muito isso, né, mas está aqui disponível. Vocês se lembram que eu falei a respeito do próprio do tempo? Aqui seria o próprio dos santos, né? Então, quando a gente tem uma celebração específica de um santo, né? Então, a gente recorre a essa parte do livro, né? Todas as especificidades da oração de determinado santo estará por aqui, né? Então, ó, por exemplo, né, Santo André Apóstolo, nas laudes, ao invés de nós cantarmos, né, ou recitarmos o hino que é próprio lá na salmodia, né, lá no saltério, a gente recita esse hino, né? Ao invés de nós utilizarmos as antífonas que estão lá no saltério, nós utilizamos essas antífonas aqui. Os salmos e os cânticos do domingo serão sempre os da primeira semana. Então, tudo a celebração de Santo André nas laudes, né, praticamente ela inteira está aqui, né? Então, vocês notem, né, que no próprio dos santos a gente celebra as especificidades, né, daquele dia específico aqui, né? Olha aqui, ó, nós temos uma solenidade aqui da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Então, ó, aqui já começa com as primeiras vésperas, ou seja, a gente, sempre que tem aqui primeiras vésperas, a gente já inicia a celebração no dia anterior, né? Então, ao invés da gente rezar as primeiras vésperas lá do Saltério, a gente já inicia, imagina aqui, ó, dia 8 de dezembro, no dia 7 de dezembro, à tarde, né, nas vésperas, ao invés de rezar as vésperas lá do Saltério, eu vou rezar essas vésperas aqui. Então a gente tem o hino, tem as antífonas, né? E assim sucessivamente. Então notem que para cada santo que tem aqui na nossa igreja, ó, São José, tá vendo? Uma outra solenidade que é importante para o Carmelo. A gente reza utilizando essa parte aqui do próprio dos santos, né, que vai da página 1137 à página 1444. Vou passar para outra parte aqui, que é a parte dos comuns, né? O que seriam os comuns, irmão Davi? Essa parte dos comuns seriam quando a gente vai fazer uma celebração, né? Vai fazer uma memória, uma solenidade, um santo, uma festa. Imagina assim, tudo aquilo que for comum a um determinado grupo a um determinado tipo de santo, né? Vamos supor assim, ele fica agregado aqui apenas por uma questão textual, né? Imagina se para cada santo, para cada bispo, por exemplo, a gente tivesse que colocar todas as leituras que são iguais, né? Ou seja, são comuns para cada um deles. A gente tivesse que colocar todas essas leituras no dia do próprio santo. Imagina o tamanho do livro que iria ficar. Então eles agregaram, né, uma ideia muito interessante,
Então vamos lá, quando tem uma celebração de uma dedicação de uma igreja, então como todos os salmos seriam iguais, então a gente vai haver lá no Comum dos Santos, por exemplo, uma dedicação à Basílica de Latrão, e haverá a indicação de que a gente busque aquilo que é comum, né, para a dedicação de uma igreja aqui nesse trecho. Mas aí a gente tem várias outros comuns, né, como por exemplo comuns de Nossa Senhora, a gente tem comum dos apóstolos, né? Então um dia de um apóstolo, né, a gente busca aqui, né, aquilo que for comum, que seria comum a todos eles, né, ao invés de colocar, de espalhar esses textos aqui lá no próprio dos Santos em cada um dos apóstolos, eles agregaram eles aqui para encurtar o tamanho do livro, né? Então a gente tem comum de vários mártires, né? A gente tem também comum de um mártir, a gente tem comum dos pastores, né, comum das virgens também, comum dos doutores da igreja, né, e assim sucessivamente. E por fim, irmãos, né, o nosso livro, a nossa jornada aqui nesse aprendizado finaliza com o ofício dos fiéis defuntos, né, que seria um ofício fúnebre, né, quando algum irmão, alguma pessoa próxima falece, né? Então existe toda uma liturgia, né, onde os salmos são fúnebres, onde ela tem uma questão bastante penitencial, né? Os hinos, as orações, elas são todas voltadas para esse sentimento fúnebre, né? Então, a gente tem aqui tanto as laudes como a hora média para fazer essa oração, como as vésperas, né? E aí, assim, e aí por fim, né, temos aqui atrás aqui alguns índices, né, se vocês quiserem verificar aqui cada página, tem os salmos, né, índice dos salmos, né, índice de cânticos, e aí finaliza o nosso livro, né, essa maravilha, essa riqueza da igreja, tá bom?